Não adianta ter um bom processo seletivo e atrair talentos para sua empresa se você acaba perdendo essas pessoas ou se você não consegue extrair dessas pessoas todo o seu potencial. Realizar uma boa pesquisa de clima é uma forma de identificar oportunidades de melhoria e conseguir reter as pessoas e tirar o melhor resultado delas. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. Muito bem, será que o ambiente de trabalho causa algum impacto na nossa vida? Será que o clima no ambiente de trabalho é importante ou não é importante? Bom, eu te convido a fazer uma reflexão. Elimine da sua vida o tempo que você passa em casa dormindo inconsciente. Mais ou menos 8 horas por dia? Muito bem, sobram 16 horas. Dessas 16 horas, provavelmente você passa mais do que a metade desse tempo no trabalho. Então, é claro que o clima organizacional impacta no seu estado emocional e na sua vida. Uma outra coisa interessante, perceba se a maior parte das interações sociais que você tem não acontecem dentro do ambiente de trabalho. Então, é óbvio que o clima dentro da organização impacta muito o seu estado emocional. E o seu estado emocional durante o tempo em que você está no trabalho certamente impacta o seu estado emocional fora do trabalho. Sabemos também que somos seres emocionais, ou seja, é impossível não ter emoções. E que as emoções se dividem basicamente em dois tipos: emoções positivas e emoções negativas. É claro que cada um tem o seu lugar, o seu momento, mas a gente já sabe que sob estado emocional positivo, os nossos sentimentos retroalimentam os nossos pensamentos. Ou seja, se eu tenho um estado emocional positivo, os meus pensamentos são positivos. Se eu estou no estado emocional negativo, os meus pensamentos são negativos. O nosso estado emocional influencia diretamente nossa motivação, influencia diretamente a nossa capacidade de raciocínio e de resolver problemas. Então é óbvio que nós sabemos, e de novo, a psicologia já sabe disso há muitos anos, há mais de 100 anos, e a neurociência já comprovou o efeito das emoções positivas no dia a dia. Se você ainda não assistiu o último episódio, o episódio 34, nós falamos sobre isso. E o que a gente pode fazer então para detectar como é que está o estado emocional do nosso time, da nossa empresa? Bom, antes de tudo é importante a gente frisar aqui que são vários os fatores que influenciam, que impactam o estado emocional das pessoas no ambiente de trabalho. Vou dizer logo uma das mais importantes: um tipo de relacionamento que as pessoas têm com seu líder direto influencia diretamente no estado emocional. Se você assiste aqui o DaltonCast, você já imaginava isso. Um outro ponto muito importante que impacta diretamente no estado emocional é a confiança e a colaboração dentro das equipes. Você confia na sua equipe? Se você se sente bem dentro da sua equipe, você sente que você pode ser você mesmo? Você sente que as pessoas estão lá para te ajudar? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso pode ter um impacto positivo ou negativo no seu desempenho. Um outro fator que influencia e bastante é o sentimento de pertencimento. Será que eu me sinto parte daquele time? Será que eu me sinto parte daquela empresa? Eu me orgulho disso? Ou eu me sinto um peixe fora d'água? Parece que eu não sou dali, parece que eu estou num lugar estranho, eu não me sinto pertencer a aquele lugar. Olha como as emoções podem oscilar do positivo para o negativo.
Quarto fator importante aqui é a percepção e a conexão com o propósito daquela equipe ou daquela empresa. Será que você sabe qual é o propósito? Será que você sabe o porquê você faz aquilo que você faz? Por que a empresa faz aquilo que ela faz? Você consegue se conectar com esse propósito? Quinto ponto importante é o ambiente, a própria infraestrutura. Será que eu tenho um ambiente físico adequado? Iluminação, o barulho, a cadeira, a posição em que eu trabalho? Isso é infraestrutura física. Será que o clima, né, o famoso, não o clima emocional, mas o clima mesmo, a temperatura, é a temperatura certa? Ou será que o ambiente de trabalho acaba me deixando estressado? Será que eu não tenho condições? E falando em ambiente físico, ferramentas, processos, equipamentos, eu tenho um impacto direto na presença e na eficiência de processos, de ferramentas. Será que isso promove a minha produtividade? Ou será que eu trabalho com aquela internet que nunca funciona? Eu preciso acessar uma página e eu não consigo porque a internet não funciona. Eu preciso mandar um e-mail, o e-mail não sai. Alguém me manda alguma coisa importante e não chega. O computador trava e eu não consigo desenvolver o meu trabalho. Eu tenho que reiniciar o computador. Nada mais desesperador do que equipamentos que não funcionam. Isso te estressa, isso acaba com o teu estado emocional. Mais um ponto importante, vamos para o sexto ponto importante. Não, já estamos no sétimo ponto importante. Será que eu sinto que os meus talentos são realmente aproveitados? Ou será que eu estou fazendo um trabalho muito aquém daquilo que eu poderia estar fazendo? É claro que isso gera impacto emocional. Será que eu tenho objetivos claros? Será que eu sei o que eu estou fazendo ou eu estou simplesmente sentando e fazendo sem entender muito bem se eu estou indo bem, se eu estou indo mal, qual é o resultado que eu estou obtendo com o meu trabalho? Será que fica claro o que o meu líder, o que a empresa quer de mim? Ou será que eu estou tão automático que eu nem sei dizer claramente qual é o meu trabalho, o meu objetivo? Mais um ponto importante, e olha que ele só está vindo agora, hein? Remuneração. E a gente não está falando de remuneração como algo, será que eu ganho o dinheiro que eu ganho? Eu acho que não conheço ninguém que esteja satisfeito com o dinheiro que está ganhando. Agora, a pergunta que você deve se fazer, você recebe uma remuneração justa pelaquilo que você faz? Eu me lembro agora da política de remuneração de uma das maiores empresas do mundo no setor de entretenimento, e ela é muito clara. A remuneração, ela está posicionada dentro de uma realidade onde eu pego ali o primeiro quartil para aquela função, para aquela qualificação. É uma questão de mercado. É justo porque todas as pessoas que trabalham e geram o resultado que você gera, no mercado tem uma remuneração similar à sua. Então, será que essa remuneração é justa? Ou será que a pessoa tem a percepção de que está fazendo muito mais e está recebendo por um cargo, às vezes, muito inferior? Será que isso tem impacto emocional? Obviamente que sim. Não é o mais importante, mas compõe esses fatores. Será que eu tenho o sentimento de que eu estou me desenvolvendo profissionalmente? Talvez isso seja ainda mais importante do que a remuneração. Será que eu percebo? Eu tenho chance de crescer aqui dentro? Eu estou aprendendo? Eu estou fazendo coisas diferentes do que eu fazia 6 meses atrás, com responsabilidades maiores? Será que eu estou realmente me desenvolvendo? Que eu tenho essa oportunidade de me desenvolver aqui? Será que eu tenho autonomia para executar o meu trabalho? E será que eu sou reconhecido pelo trabalho que eu realizo? Eu tenho reconhecimento do meu líder? Principalmente do meu líder? Será que eu sinto segurança em relação ao futuro que eu tenho dentro dessa empresa? Será que essa empresa está sólida? Será que ela vai ter a capacidade de continuar me mantendo aqui como empregado? Ou será que ela está mal das pernas? Que eu não sei se eu vou ter um emprego na semana que vem? Olha só o oposto, mais uma vez, das emoções. Então, todos esses fatores,
combinados, cada um deles de forma individual e mais ainda a combinação desses fatores impactam positiva ou negativamente no clima organizacional, nas emoções do coletivo das pessoas que trabalham dentro da sua equipe ou da sua empresa. E como é que eu meço isso? Como é que eu consigo traçar um diagnóstico até para saber como agir, aonde agir, onde é mais urgente, onde eu preciso dar prioridade? Como é que eu faço para melhorar, para aumentar a percepção positiva do clima, para gerar emoções positivas, para que as pessoas consigam desempenhar e entregar mais resultado? Será que isso é importante para você? Ou será que você ainda acredita que o engajamento das pessoas não impacta diretamente no teu resultado, no resultado da tua empresa? Será que você ainda está míope para isso? Provavelmente não, porque senão você não estaria ouvindo esse episódio aqui do Daltoncast. Talvez você seja aqui um ouvinte assíduo, e se esse é o caso, muito obrigado pela sua audiência. Então, a forma de fazer esse diagnóstico é uma pesquisa de clima. Uma pesquisa de clima permite que você avalie os fatores que estão influenciando o estado emocional dos seus colaboradores, de forma positiva ou negativa. Você permite com que você trace ações para maximizar a performance através da melhoria do clima organizacional. Diminuir fatores que podem estar impactando negativamente e até ampliar fatores ou fortalecer aqueles fatores que impactam positivamente o clima da sua organização e, consequentemente, o estado emocional das pessoas. E mais, quando você faz isso de forma recorrente, por exemplo, quando você faz isso anualmente, você consegue avaliar como é que você está se deslocando. Teve melhoria em relação à pesquisa anterior? Teve piora em relação à pesquisa anterior? Você consegue, inclusive, entender, quando você tem uma sequência de pesquisas, como fatos específicos, como, por exemplo, uma pandemia, uma fusão, uma troca de um líder importante, como é que isso impactou naquela equipe, naquela empresa? Você consegue comparar o resultado de pesquisas subsequentes para ver se você está caminhando na geração de um ambiente organizacional cada vez mais positivo, cada vez mais rico, que propicie cada vez mais a melhor performance da sua equipe. Tudo isso você pode conseguir através de uma pesquisa de clima, mas não é qualquer pesquisa de clima. Tem muita gente que acha que vai entrar no Google, vai pesquisar na internet lá um modelo de pesquisa de clima, vai aplicar e pronto. Vai ter ali um resultado ali satisfatório para analisar. Existem fatores fundamentais para que você produza uma ótima pesquisa de clima. E o que é uma ótima pesquisa de clima? É aquela que te permite ter um diagnóstico muito claro quais são os problemas que as pessoas estão entendendo que impactam de forma negativa no clima da empresa. E eu vou dizer aqui para você quais são os fatores fundamentais. Vou compartilhar com você aqui, da verdade, isso aqui é o que a gente faz, né, na consultoria, quando a gente faz a pesquisa de clima nas empresas. Eu vou compartilhar aqui com você porque informação é aquilo que eu dou para vocês aqui no Daltoncast, para que você possa ter resultados cada vez melhores na sua equipe, na sua empresa. Muito bem, segura aí que eu vou te dar agora os fatores fundamentais para produzir uma pesquisa de clima excelente. Primeiro ponto, você precisa cuidar do alcance. Para que você tenha dados relevantes, né, sobre o clima da organização, você tem que ter um bom nível de participação na pesquisa de clima. Eu diria que pelo menos 80% de participação é fundamental, senão você vai ter uma visão torta do que está acontecendo. E é claro, quanto maior essa participação, melhor. Se puder ser 90%, 95%, 98%, 99% de participação, maravilhoso. Agora, como é que eu consigo essa participação? Bom, primeiro de tudo, a pesquisa não pode ser obrigatória. Por que eu não posso obrigar as pessoas a responderem a pesquisa? Porque se as pessoas se sentem obrigadas a fazer alguma coisa, você já está indo para uma pesquisa de clima com um sentimento negativo. O que você não quer é isso. Você quer que as pessoas digam a verdade.
E não que elas vão dizer qualquer coisa, de qualquer forma, responder de qualquer jeito só porque obrigaram ela a perguntar. Uma boa pesquisa de clima vai levar ali pelo menos uns 20 minutos para ser respondida. As pessoas têm que investir esses 20 minutos. Parece pouco, mas no dia a dia muita gente não quer parar 20 minutos para responder uma pesquisa. Então você precisa engajar as pessoas. Você precisa que elas participem de boa vontade, que elas queiram participar, que elas sintam que aquilo é importante, que elas vejam isso como uma oportunidade de serem ouvidas, como algo que é positivo, que é para o melhor para elas. Regra básica de engajamento, você tem que explicar o propósito daquela pesquisa de clima. Você tem que dizer por que isso é importante para você, sem demagogia, né? Não é porque é modinha, não. Eu estou fazendo uma pesquisa de clima aqui porque eu quero que vocês produzam mais. Sim, é a verdade. Eu quero que vocês façam mais, melhor. Quero que vocês tenham alto rendimento, alta performance. Mas eu sei, como líder, que para que isso aconteça, vocês têm que ter um clima organizacional positivo. Vocês têm que estar emocionalmente positivos, felizes, satisfeitos, animados, empolgados. Sinta-se positivamente desafiado. Se você estiver aborrecido, com raiva, estressado, ansioso, mal-humorado, o resultado nunca vai ser bom. Você tem que mostrar para as pessoas o benefício de você ter uma pesquisa de clima, a oportunidade que o dono da empresa vai ter de ter uma visão mais clara sobre o clima da empresa e de poder agir em prol de um ambiente melhor. As pessoas serão beneficiadas ao realizarem a pesquisa de clima. Você precisa explicar isso. A regra básica de engajamento é explicar propósito e mostrar os benefícios para as pessoas. Você precisa ganhar a confiança e o coração das pessoas. Muito bem. A outra coisa muito importante na sua pesquisa de clima é você garantir segurança psicológica para as pessoas que estão preenchendo a pesquisa. Para que isso aconteça, a pesquisa precisa ser anônima. Não pode ter nome. As pessoas não podem ter medo de retaliação. As respostas têm que ser construídas, o modelo tem que ser construído de forma a não garantir que a pessoa seja identificada. Não adianta você falar assim, a pesquisa de clima vai ser anônima. Você vai colocar só a sua área. Aí tem uma área que tem 2 pessoas. Não é anônima, né? São 2 pessoas, é muito fácil para qualquer um da empresa que tiver acesso às respostas saber, isso aqui é o fulano, isso aqui é o Beltrano. Não, a gente não quer que isso aconteça, não é esse o objetivo. E eu não quero analisar as respostas individualmente, eu quero analisar o coletivo. O clima é da empresa. Se você quer ver por área, as áreas são muito grandes, tudo bem, não tem problema. Agora, se você colocar a área, vai intimidar as pessoas a responder, porque lá dentro você vai fazer pesquisas diferentes. Lembra? Eu vou fazer pesquisa sobre liderança, mas eu coloco a área. Todo mundo vai saber que aquele líder foi avaliado daquela forma, né? Quem analisar os dados da pesquisa vai saber. A questão do relacionamento com o líder nessa área aqui é horrível, né? Não é essa a ferramenta para avaliar esse tipo de coisa. Existe sim uma ferramenta para avaliar ali o comportamento, o resultado e a percepção que a equipe tem do líder. Chama-se Avaliação 360. Você tem a oportunidade de avaliar não só o que o membro do time acha sobre aquele líder, mas o que os pares acham, o que os líderes ou quem está acima daquele líder acha sobre o trabalho dele. A avaliação 360 é ótima para isso. Mas pesquisas de clima, não é esse o objetivo. Eu quero ter uma visão geral, ampla e verdadeira do cenário. No cenário da liderança, por exemplo. Então, é importantíssimo que as pessoas não tenham medo de responder. As respostas precisam ser um retrato da realidade, dos medos, dos anseios das pessoas. Algo muito importante também é que você tenha sugestão de temas que venham dos próprios colaboradores. A pesquisa tem que refletir o dia a dia da empresa. Não adianta você pegar uma pesquisa na internet que fala sobre, por exemplo,
Você tem o equipamento adequado para você fazer o seu trabalho? Tem pessoa que não tem equipamento nenhum. Ou você tem uma pergunta lá, como é que é o vestuário da empresa? A empresa nem tem vestuário. Qual é a sua opinião em relação ao restaurante? Não, não tem restaurante. Alguém vale refeição, eu almoço onde eu quiser. Então, as perguntas têm que fazer sentido para as pessoas, né? Você acha que o seu uniforme é adequado? A pessoa nem tem uniforme. Então, né, você não vai pegar uma pesquisa pronta e vai aplicar essa pesquisa. A pesquisa tem que endereçar temas, realidade da sua empresa. Ela é feita para a sua empresa, pela sua empresa e para a sua empresa. Então as pessoas têm que ser consultadas. Como é que eu faço isso, Dalton? E vem mais um ponto importante. Você precisa formar um comitê de pessoas. O famoso comitê de clima. O comitê de clima, ele é o elo entre os organizadores da pesquisa, a direção da empresa, a área de gestão de pessoas ou de recursos humanos e os demais colaboradores. Então ela precisa ter representatividade. Então, dentro desse comitê, você precisa ter representantes de todas as áreas da empresa. Nossa, mas a minha empresa tem 20 áreas. Tá bom, tem um comitê com 20 pessoas. Não, Dalton, a minha empresa só tem 3 áreas. Ok, talvez 2 pessoas de cada um, ou uma pessoa de cada área seja suficiente. As pessoas só precisam se sentir representadas, porque cada área pode ter questões específicas que são importantes para aquela área. Então é importante você ter essa informação para você formatar a sua pesquisa de clima. E o comitê é importantíssimo porque ele tem um papel exatamente desse elo de ligação, né? Ou seja, ele transmite para as pessoas informações sobre a pesquisa de clima. Na primeira vez, então, que a pesquisa de clima é feita, é fundamental ter um comitê que consiga transmitir para as pessoas o que é isso, pesquisa de clima. O comitê é o teu apoio na comunicação com as pessoas. Ele leva as informações sobre a pesquisa de clima, sobre o que é, como é que vai ser o formato, como é que vai acontecer, se é que é confidencial, e também traz informação e ajuda a construir o seu questionário da pesquisa, com coisas que as pessoas apontam, que eles podem levantar junto das suas equipes. Então, esse é o papel do comitê de clima. Legal, agora que eu já entendi o que eu preciso perguntar, agora que eu já entendi que eu preciso do engajamento das pessoas, eu já entendi que tem que ser confidencial a pesquisa. Como é que vai ser, como é que é o formato? Como é que eu boto isso no papel? Como é que eu construo de fato a pesquisa? Como é que eu coloco as perguntas para as pessoas responderem? Bom, as perguntas têm que ser simples e objetivas. São perguntas de múltipla escolha. Linguagem de fácil compreensão. Não adianta eu querer escrever bonito e a pessoa que vai responder não entende o que eu quero perguntar. Não entende o que eu quero dizer. Então, simples e objetiva. Adeque a linguagem da sua pesquisa de clima ao nível educacional das pessoas que vão preencher a pesquisa. Eu já fiz pesquisa de clima até com pessoas analfabetas. A gente tem que fazer algumas coisas diferentes para quando isso acontece. Mas dá para fazer, por que não? Tem formas muito fáceis. Já fiz pesquisa com pessoas que era todo mundo nível universitário. Aí é mais tranquilo, mais rápido de fazer. Mas o importante é a linguagem tem que ser acessível, clara e objetiva. As respostas que você vai colocar lá, as opções da múltipla escolha, elas têm que permitir análises estatísticas, né? Por isso que eu gosto muito da escala de Likert. Você tem ali um equilíbrio entre as opções de resposta e você permite ainda avaliar a intensidade da emoção das pessoas quando respondem. Então, o Google aí procura escala de Likert para você fazer pesquisa de clima. É muito bacana utilizar essa escala nas respostas. E mais, né? Uma dica extra aqui. Eu sempre gosto de fazer uma resposta, uma possibilidade da pessoa escrever livremente no final, né? Toda objetiva, né? Um questionário objetivo, múltipla escolha, mas no final sempre deixa a oportunidade para a pessoa escrever sobre coisas que ela pensa, que ela quer sugerir, que ela quer criticar, que ela quer reclamar. E aí uma coisa importante é que não pode ter aberto depois para todo mundo ler, porque de certa forma, dependendo do que a pessoa escreve, ela acaba sendo possível que ela seja identificada ali.
Então, do jeito que eu construo, do jeito que eu faço e que eu ensino para as pessoas, mesmo que tenha esse campo lá descritivo, né, com possibilidade de resposta subjetiva, a gente prepara de uma forma que a pessoa não possa ser identificada depois. Porque, de novo, não é a intenção que haja retaliação. A intenção é identificar oportunidades de melhoria do clima organizacional. E, por fim, não menos importante, essa pesquisa tem que te gerar relatórios que possibilitem análise, né? Você precisa ali ter uma análise estatística, uma análise objetiva sobre os resultados. Né? Não adianta você olhar aquele monte de pesquisa, vou ler tudo. Não, você vai fazer uma análise, uma priorização, até por uma escala, uma pontuação. Você precisa fazer isso para você trazer objetividade na hora de analisar, para você poder identificar quais são os maiores ofensores, quais são os maiores pontos positivos, né? O que tem de positivo, o que tem de negativo, a partir de onde você vai considerar que é negativo, a partir de onde você vai priorizar mais. Dalton, essa pesquisa é muito longa, normalmente umas 40, 50 perguntas dentro dessa pesquisa, por isso que eu falei que demora aí uns 20 minutos, talvez 20, 30 minutos para ser respondida. E assim você elabora a sua pesquisa de clima, aplica a sua pesquisa de clima e obtém os resultados, tabula isso, né? Tabula, gostei. Tabula esses resultados, faz uma análise, prioriza e o que você faz depois? Produz um plano de ação para tratar os ofensores ao clima. Divulga o resultado da pesquisa de clima. Lembra, o processo tem que ser transparente, você não tem que esconder nada. Claro que você não vai divulgar a resposta, você vai divulgar o resultado final. Olha, tivemos aqui uma nota média tal, pessoas reclamaram muito desses pontos, vamos trabalhar para que isso seja resolvido. Tem aqui um plano de ação, temos aqui algumas iniciativas. E aí você nem precisa divulgar o plano de ação, mas quando você colocar em prática as iniciativas, concluir as ações do seu plano, faça sempre menção isso na sua comunicação interna. Ou seja, em função da nossa pesquisa de clima, identificamos uma oportunidade de melhoria nesse ponto e estamos tratando, e agora, a partir de agora, você tem um novo equipamento, ou você tem ali um treinamento específico para desenvolver os líderes, ou você tem ali uma melhoria na sua comunicação interna. Então, para que as pessoas saibam que gerou resultado efetivo a pesquisa de clima. Isso faz com que as pessoas sintam-se motivadas a participar sempre, porque elas veem que aquilo que você prometeu, que aquela pesquisa ia ser revertida em benefícios no clima dentro da organização, no ambiente, no estado emocional das pessoas, realmente era verdade. Você reforça a confiança no modelo, na pesquisa de clima. É que as pessoas percebem que isso é uma coisa séria, que isso realmente traz benefícios para o clima organizacional. E aí, quando o clima melhora, o resultado melhora junto. Tá claro para você como conduzir uma pesquisa de clima na sua empresa? Tá claro o quanto que é importante que o clima organizacional seja sempre avaliado para permitir maior performance, para que você retenha os talentos e consiga realmente que as pessoas gerem melhores resultados por estarem emocionalmente, no estado emocional mais favorável para gerar resultado, um estado emocional positivo para alta performance. Quem é que pode, Dalton, conduzir esse tipo de processo na empresa? Você pode contratar uma consultoria externa, né? Já fiz algumas pesquisas de clima. Você pode realizar internamente, né? Capacitar a tua equipe ou dar essa missão para a sua equipe lá, o departamento de gestão de pessoas ou de recursos humanos, eu não sei como você chama, na sua empresa. Agora, uma coisa que é importante, imprescindível e fundamental. Esse processo, né, essa pesquisa de clima, ela precisa ter o patrocínio do dono da empresa ou do CEO, do presidente da empresa. Precisa ser algo que tenha a seriedade e o patrocínio ali. As pessoas precisam saber quem é que está por trás da pesquisa de clima, quem é que quer saber como é que está o clima da empresa. Não é o gerente de recursos humanos, não. Quem quer é o dono da empresa, isso aí, ele tem essa percepção de que isso é importante para a empresa. Aí sim você tem as pessoas acreditando naquilo e trabalhando para conduzir a melhor pesquisa de clima.
Então ela tem que ser patrocinada, o diretor tem que chamar para si a responsabilidade, ou o presidente, ou o dono da empresa. Eu quero saber como é que está o clima da minha empresa. Eu sei que isso vai trazer benefício para os meus resultados, saber disso. Então isso é importantíssimo, que você como dono da empresa seja ali o grande patrocinador, o grande defensor para não deixar esse tipo de processo. Depois a gente faz, né? Depois a gente faz, pesquisa de clima, agora não dá tempo. Não, é importante, tem que ter agenda, tem que estar no calendário da empresa, pesquisa de clima. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu espero que você agora tenha um entendimento melhor, consiga aplicar a pesquisa de clima, ou tenha decidido que não tem essa expertise interna, vai ter que contratar uma consultoria, que seja. O importante é que seja feito e que seja bem feito, e que esse trabalho seja bem conduzido, para que você tenha ali um alto nível de participação e engajamento, que você tenha resultados concretos depois de realizar essa pesquisa, para que você possa ter um plano de ação bacana e que implemente realmente ações que vão fazer com que o clima da organização melhore, impactando positivamente o estado emocional e os resultados individuais e coletivos da sua equipe. Se você ficou com alguma dúvida sobre tudo isso que nós falamos, não tem problema, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp no 21 986894306. Pode enviar e-mail para contato@daltonribeiro.com.br. Pode entrar no meu site lá e enviar uma mensagem. Tem lá também todas as minhas redes sociais. Tem lá o Instagram, você pode entrar no meu Instagram. Será que você não me segue ainda no Instagram? Aproveita essa oportunidade. daltonribeiro.oficial é o meu perfil no Instagram, ou lá no LinkedIn, só procurar Dalton Ribeiro, você vai me encontrar facilmente lá no LinkedIn, me manda também uma mensagem direta lá pelo LinkedIn e a gente troca ideia, conversa, bate um papo. Eu posso te dar outras dicas para você implementar pesquisa de clima. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de entrar em contato. E para dar sugestão também sobre temas que você gostaria de ver aqui ouvir. Se você está vendo no YouTube também, pode ver, pode comentar aqui no YouTube. Aliás, o YouTube Dalton Ribeiro também, você me encontra lá no YouTube, você pode assistir. Se você gosta de ver um videozinho no YouTube, tem lá também o DaltonCast na versão gravada, onde você vai ver aqui como é que, inclusive, eu gravo esse podcast aqui para você. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.